Provérbios 9, primeiro, eu quero ficar apenas nesse versículo. Leu, marca de novo na sua Bíblia. E aí eu quero trabalhar aqui, depois eu vou para outro canto, vou voltar aqui, para que você possa receber essa palavra no seu coração. Diz assim a palavra de Deus: a sabedoria já edificou sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Amém? Só isso, pastor? Só isso. Leia aí na sua Bíblia, bem bonito. 1, 2, 3, a igreja. Amém? Se assente aí que você vai receber aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. A vida, ela é composta, claro, de uma forma organizada. A vida, ela é composta por metas. E uma das macrometas da vida, quero pedir ao Felipe pôr um pouquinho de peso aí para mim, Felipe, que eu não consigo me ouvir. Isso. Uma das macrometas da vida é a sabedoria. Durante vários momentos no livro de Provérbios, Salomão, Lemuel, eles trazem ensinamentos e desafios para vivermos a vida pautada pela sabedoria. Aqui ele declara algo muito importante e um convite, tanto da sabedoria quanto da insensatez. Provérbios capítulo 9, todo o capítulo, ele vai nos mostrar 2 convites e uma inserção no meio dos convites, nos mostrando a importância de ponderarmos sobre a nossa existência. Ele começa dizendo sobre o convite da sabedoria e o seu banquete. E ele vai nos mostrar aqui que a sabedoria, Hokmah no hebraico, que a sabedoria, ela preparou primeiro a sua casa, e ela posteriormente, ela acertou o banquete, para convidar as pessoas para que pudessem alimentar-se dela e saciar a existência. Depois, nós encontramos o convite da insensatez e as suas consequências, que acontece com a vida da pessoa que pauta vivê-la pela insensatez. E ele vai descrevendo ali todas as nuances da insensatez e quais as consequências quando não decidimos construir a jornada da história pautado pela sabedoria. A palavra que eu quero trazer para você hoje, eu não consigo pregá-la com menos de 50 minutos. Meia hora eu vou gastar na introdução desse texto. Ou talvez eu possa ficar com vocês 2 domingos nesse texto. Eu não tenho pressa. Tem alguém com pressa aqui? Tem alguém aqui com pressa hoje? Não, então eu posso ficar 2 domingos com vocês sobre as 7 colunas da sabedoria. Porque eu quero que essa mensagem, que é uma mensagem densa, é onde nós precisamos degustar essa palavra com calma, com entendimento, porque Deus, ele sempre quer falar conosco ao nosso entendimento. Nós temos aprendido isso nas quartas-feiras, temos recebido os ensinamentos de Deus sobre uma vida consciente. E a sabedoria é uma questão de consciência. Como eu te disse, esse texto aqui, Provérbios capítulo 9, ele vai nos ensinar sobre a macrometa da vida. Ei, faz sentido aqui? Onde você quer chegar na sua jornada daqui a 5 anos? Onde você quer estar, ser, daqui a 10 anos da sua história? E no final da sua jornada, quando você olhar para trás, quais serão as páginas que foram registradas no livro da sua existência? Todas as vezes que nós nos debruçamos no livro de Provérbios,
nós nos deparamos com alguns confrontos, conflitos, frutos e consequências da nossa jornada. Esse texto, apenas esse versículo, eu não vou caminhar nos outros versículos, pode deixar quietinho aí, tá, meninos? Vocês não mudar ainda não. Eu só vou caminhar por aqui, porque esse versículo, ele vai me levar para outros momentos da palavra de Deus. Salomão era um homem que sabia entrar e sair com o povo. Um homem que tinha fluência com Deus, com as coisas de Deus. E ele mesmo fala que ele compôs mais de 3.000 provérbios. Ele compôs mais de 3.000 pensamentos. Momentos de reflexão onde ele parava e pensava: melhor é assim do que da outra forma. Melhor dessa forma do que de outra. A sabedoria, ela vai ensinar a pessoa a se portar dessa e dessa forma. Ele vai registrando isso. E vai trazendo para a sua existência aí o legado para nós de que a maior meta da nossa vida não pode, não deve ser construirmos uma vida confortável, embora o conforto seja importante, ter uma boa aposentadoria legal, ter saúde para passar a velhice top. Mas o mais importante para nós é que a macrometa da nossa existência precisa ser viver pela sabedoria. Conhecimento, nós vamos ver sobre isso em alguns momentos da mensagem. Conhecimento nós adquirimos estudando, investigando, debruçando em livros, passando pela escola. Mas a sabedoria nós só aprendemos com Deus. E eu mergulhei nesse texto em oração, e o Espírito Santo trouxe princípios espirituais ao meu coração, verdades preciosíssimas para nós, para que a vida de cada um de nós seja construída, o edifício espiritual, o edifício moral, o edifício emocional seja edificado pelas 7 colunas da sabedoria. Sempre quando Deus ele quer abordar algo elementar, excelente, sobre-excelente, sempre quando Deus ele quer apontar algo que ele fala assim: estou colocando do meu DNA nessa situação. Embora todas as virtudes espirituais sejam dadas, vindas do caráter de Deus, mas quando Deus ele quer falar algo importantíssimo para que você possa tomar nota e construir a sua vida baseado naquilo, Deus fala assim: 7. Quando Deus ele cita algo na Bíblia relacionado ao número 7, você precisa parar e ponderar e avaliar e tomar nota e levar a sua vida pautada por aquilo. Salomão não escreveu à toa apenas palavras belas, dizendo assim: a sabedoria ela edificou um palácio, e nesse palácio ela compôs 7 colunas. Não, ele estava querendo dizer algo para o povo. Era Deus querendo dizer algo para nós. Era Deus querendo nos ensinar que a nossa existência precisa ser construída através dessas 7 colunas. 7 colunas que vão mudar a história de cada um de nós. Vocês estão comigo? Salomão sabia o que estava escrevendo, embora a gente lê e para pensar e fala assim: que colunas são essas? Como é que eu vou analisar? Porque o texto ele não vai me descrever essas 7 colunas. Ele vai descrever os desdobramentos que a sabedoria fez após construir a sua casa, que ela tinha 7 colunas. Ele vai mostrar aqui quais foram as decisões da sabedoria para que o banquete fosse composto e as pessoas pudessem saciar a sua alma com aquele banquete.
Quando Deus fala 7, é para a gente pensar. Pondera comigo. Dentro da minha linha de raciocínio teológico, para muitos Deus criou o mundo em 7 dias. Estão comigo? Trabalhou 6 e descansou o 7º. Ali no hebraico, Deus reorganizou o mundo em 7 dias. Uma hora dessa eu prego sobre isso. Ok? Quando Deus fez o templo, primeiro o tabernáculo e posteriormente o templo, que eram a mesma maquete com alguma evolução arquitetônica, Deus falou para Moisés que no lugar santo teria uma luz, um candelabro, e aquele candelabro tinha 7 braços. Quando Salomão está falando das 7 colunas da sabedoria, ele está falando a respeito de uma vida edificada sobre essas 7 virtudes. Quando Deus ele nos ensina sobre o ciclo da vida, Ele vai falar no livro de Levítico que nós vivemos por ciclos de 7 anos, que é composto em hebraico de um Shemitah. O Shemitah dura 7 anos, em que cada ano Deus nos ensina uma verdade, para que no 7º ano, o Shemitah, há um descanso, uma plenitude. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém entendendo essa mensagem? Domingo que vem você vai voltar para você aprender o resto. Quando Deus ele quer nos ensinar sobre o dom do Espírito, Ele vai falar conosco sobre o dom do Espírito no livro de Apocalipse. Embora Atos dos Apóstolos, Pedro fazendo um desafio para as pessoas, ele fala com eles assim: arrependam-se, creiam em Jesus e recebam o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? Dom é diferente de dons. Não vou pregar sobre dons espirituais, mas entenda isso: o dom do Espírito é diferente dos dons do Espírito. E o dom do Espírito está registrado em Apocalipse, quando por 2 vezes João fala que ele estava escrevendo por parte de Deus e por parte dos 7 Espíritos de Deus. Quando Salomão está falando que a sabedoria, repito, Hokmah no hebraico, aqui é interessante que para nós sabedoria é um substantivo que pode se tornar um adjetivo. Estão comigo? Um substantivo que pode se tornar um adjetivo. Fulano é sábio, adjetivo. E aqui, interessantíssimo, que ele escreve no hebraico, no plural. É como se ele estivesse falando assim: as sabedorias construíram uma casa, e essa casa tem 7 colunas. No original ele está escrevendo no plural. Para nós, parece distante do entendimento. Como é que Deus está falando de as sabedorias, sendo que Jesus é a sabedoria? Deus é o autor da sabedoria. A sabedoria faz parte, é um atributo natural de Deus. Mas ele fala que as sabedorias no hebraico. Jesus, certa feita, leu um texto que eu já ensinei ele aqui na igreja, e eu já preguei durante 11 semanas para vocês desse texto. No Evangelho de Lucas, ele cita no Evangelho de Lucas, ele cita o livro de Isaías, onde eu vou ler para vocês Isaías. Quando ele cita ali, ele está falando das características, das nuances do caráter do Messias. Num Shabat, ele é chamado para ler o rolo da lei, e ele pega o rolo da lei, lê em Isaías, quando ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. E ele vai descrevendo quais eram, aliás, os limites da unção sobre ele. E quando ele lê o texto, ele não prega, ele só libera uma minúscula palavra, que ele fala assim: hoje se cumpriu essa palavra. Entrega a Bíblia para o Olem e se assenta
na cadeira que ficava no altar, que era chamada a cadeira do Messias. Os olhos de todos estavam fitos nele. Pastor, tudo que o senhor está falando, o que isso tem a ver com o livro de Provérbios, com esse versículo? Salomão está escrevendo algo que Deus completou a revelação, que embora Salomão sabia, porque ele fez o templo, e ele faz a menorá, que pesava 50 quilos de ouro maciço. Quando ele faz o candelabro de 7 braços, ele sempre ia ali antes de inaugurar o templo. Ele sempre olhava aquele candelabro e ele pensava, e ele anotava, e Deus ministrava sobre ele. E ele entendeu que a vida, a excelência de uma vida estava baseada dentro do ensinamento que aquele artefato passava para ele. Que aqueles 7 braços tinham um significado importantíssimo para que uma vida seja nessa terra uma vida excelente, eficaz. Meus irmãos, essa palavra precisa ser uma palavra basilar, uma base para a nossa vida. O que eu quero trazer para você. Pegue sua Bíblia aí. Isaías, capítulo 11, versos 1 e 2. Isaías capítulo 11, versos 1 e 2. Quem encontrou, diga um amém bem forte. Isaías capítulo 11, versos 1 e 2. Diz assim a palavra: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quando Isaías, 200 anos depois, 700 anos antes de Jesus, Isaías ele recebe uma palavra do Eterno, e ele registra ali essa palavra, onde Deus estava falando que nasceria o Messias que viria salvar a humanidade, e sobre o Messias estava o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e de temor. E ele vai mostrar que toda aquela excelência sobre a vida do Messias seria basilar para todos aqueles que seguissem o Messias. O Espírito Santo quer falar com você nesta noite, de forma introdutória, que você precisa tomar uma decisão definitiva na sua jornada. Que decisão é essa? Você precisa resolutamente decidir em seu coração abrir mão de qualquer outra coisa na sua vida e focar em uma missão pessoal, a missão de se parecer com Jesus. Outro dia, eu falei isso aqui na igreja, não lembro se foi quarta-feira. Outro dia eu levantei, quando eu estava penteando o restinho dos meus cabelos laterais, né? Porque a gente é dividido, o cabelo da gente é dividido na parte central e nas partes, nos flancos laterais, né? Então a parte central eu não tenho mais, mas os flancos laterais eu ainda tenho, né? E eu estava ali passando um gelzinho para segurar o cabelo, o restinho. E quando eu olhei para o espelho, eu tomei um susto, porque esses dias meu coração se compungiu, porque meu pai estaria fazendo dia 2 de dezembro 71 anos. E aquele dia a saudade vem, né? A gente ainda está sendo curado da dor do luto. E quando eu olhei no espelho, eu vi o meu pai em mim. Eu tomei um susto.
e falei assim, nossa, eu vi o meu pai no espelho através da minha imagem. Aparência física, meus parentes falam que o meu jeito de gesticular, de falar, parece com ele. E eu tomei aquele susto e a saudade encheu meu coração. E ao mesmo tempo, me veio um mix de sentimento e de espiritualidade, em que eu pensei assim, poxa, se eu vi o meu pai e fiquei com saudade dele, eu vi a imagem dele em mim, eu tenho o DNA dele, mas sobre mim também está o sangue do Cordeiro, e Deus ele tem me regenerado, a imagem e semelhança dele. Então as pessoas precisam olhar para mim e não verem o meu pai em mim, as pessoas precisam olhar para mim e verem Jesus em mim. E quando a gente para analisar a vida, e há tantos arquétipos que as pessoas querem imitar, há tantas personalidades que as pessoas querem se parecer. Até no meio evangélico, tem muitos pregadores que querem pregar como os grandes pregadores. Eles não querem ter uma identidade própria, mas e também não querem pregar como Jesus pregava. Querem pregar como os grandes nomes, os grandes teólogos, as grandes autoridades falam. Isso existia na época de Jesus. Quando Jesus começou a pregar, as pessoas falavam assim, esse cara não prega como os escribas e como os fariseus, ele prega de forma diferente, porque ele pregava como Jesus, porque ele é Jesus. E nós precisamos decretar em nossos corações, nos parecemos com Cristo. Tem alguém comigo? Quando Salomão se debruça diante das letras e começa a redigir esse texto, ele já falou em outros capítulos. No capítulo 8 ele fala, no capítulo 2 ele aperta, no capítulo 1 ele narra sobre a sabedoria. Ele vai crescendo e ele vai dando os entendimentos a respeito de uma vida sábia. Quando ele debruça aqui e ele registra isso, ele fala, ei, a sabedoria, ela edificou, ela construiu um palácio. Aqui há o entendimento implícito de João capítulo 14, quando o Senhor fala assim, vocês não precisam ficar preocupados, acreditem em Deus, acreditam em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Aqui Salomão está citando implicitamente 700 anos antes, ele está falando da casa do pai. Mas para estar na casa do pai, a casa que tem 7 colunas, eu preciso me parecer com o filho. Porque a meta da nossa vida é a meta de atingirmos a estatura do varão perfeito. Quem era o varão perfeito? Jesus Cristo. A meta da nossa vida é as pessoas olharem para nós e visualizarem a pessoa de Jesus Cristo refletindo em nós. Ei, eu preguei sobre isso alguns dias atrás, em 2 Coríntios capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala assim, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Ser transformado de glória em glória com a cara descoberta. Ele fala no texto, com a face, com a cara descoberta, sem impedimentos, com liberdade, com intimidade. E uma vida de excelência, ela se baseia unicamente na construção de um edifício basilado por essa palavra. Se tem alguém comigo aqui nessa noite, faz alguma coisa, dá um amém, fala, estou entendendo. Eu estou entendendo essa palavra. Isso é para mim. Essa palavra é para mim. Eu quero trazer no próximo domingo 7 verdades. Quais são as 7 colunas para nós? Mas antes disso, eu quero trazer só um pensamento para você entender como é que a coisa funciona. Quem está comigo aqui? Olha o pensamento, muda para mim, meu filho. Cadê os meninos aí? Só mudar uma vez. Aí. Provérbios, uma só. Provérbios 9 nos fala do processo do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos à igreja? 1, 2, 3. Gente, obrigado, Maria. Ficou feio demais, Senhor. Misericórdia. Ajuda aí, galera. Tem alguém com fome aqui? Você está na igreja e está pensando na janta? Não, irmão. Não.
Fala um negócio com vontade aí, ó. 1, 2, 3. Olha para o texto. A sabedoria já edificou a casa, já lavrou as 7 colunas. Já lavrou as 7 colunas. Fez os preparativos, vamos dizer assim, o grosso. E entrou agora lavrando. A palavra lavrar aqui no hebraico é cortar, lavrar, cravar, registrar, modular. A doutora Daiane sabe disso. Quando ela pega um paciente que chega lá faltando um pedaço do dente, o que ela tem que fazer? Ela tem que ir lá e lavrar um dente no paciente. Ela tem que fazer com aquele dente, ou de porcelana, ou de resina. Antigamente era de amálgama de prata, hoje não existe mais. Ela tem que pegar aquele paciente com meio dente e transformar aquele pedacinho de dente num dente inteiro. Então ela vai lavrar um dente no paciente. É uma obra de esculpir algo que é parecido com o original. É isso aqui no hebraico. Quando ele está falando que a sabedoria construiu uma casa e ela lavrou as suas 7 colunas, ele está nos ensinando aqui de uma obra do Espírito Santo em nós. Pedro fala que nós somos pedras vivas, pedras que são trabalhadas pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o tribunal de Cristo, e ele fala sobre o fundamento de uma vida espiritual, para a construção de um edifício espiritual, que o fundamento é Cristo. Aqui fala das colunas, que as colunas elas são atreladas ao fundamento. Ele está falando de coluna aqui, da obra do Espírito Santo, porque Paulo fala que você constrói um edifício com os materiais de ouro, prata e pedra preciosa. Aqui ele está falando da pedra preciosa, da coluna lavrada, esculpida, modulada, para que a coluna se pareça com o autor da coluna. É a obra do Espírito Santo em nós. Isso é chamado teologicamente de regeneração. Ei, olha aqui para mim. A proposta de Jesus não é emendar, remendar a vida de ninguém. É por isso que ele fala que você não coloca remendo de pano novo num vestido velho. É por isso que Jesus fala que você não coloca um vinho novo num odre, numa vasilha de couro velha. Porque uma vida antiga não suporta uma nova manifestação de Deus. Uma vida marcada pelas experiências do passado, ela não consegue conter, resistir uma costura feita pelo poder de Deus. É preciso de uma nova vida. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que se alguém está em Jesus, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É a obra de regeneração do Espírito Santo em nós. Se você vem para Jesus e a sua vida continua do mesmo jeito, você precisa entrar num processo com Deus. A minha vida nunca mais foi a mesma no dia que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, em maio de 1997, às 4:30 da manhã, saindo da minha casa, indo para o quartel do exército. No meio do caminho, eu encontrei o Senhor sozinho. Só eu e Jesus. Eu tive um encontro com Jesus de madrugada, não tinha ninguém para assistir. E eu fardado, indo para o quartel. E quando eu me deparei diante de uma linha da travessia férrea, o trem estava vindo, eu desci da minha bicicleta, eu estava indo para o quartel de bicicleta, eu desci da minha bicicleta, o trem estava passando, eu botei a cancela aqui, eu botei minha bicicleta, dobrei meu joelho no chão e olhei para aquele trem. E eu tive uma experiência com Deus. E naquele momento eu entreguei a minha vida para Jesus. Isso se passaram já 25 anos. Nunca mais a minha vida foi a mesma. E cada dia que passa, o Espírito tem lavrado as 7 colunas na minha jornada.
E você precisa ser lavrado pelo Senhor. Você precisa ser, minha irmã, esculpida pelo Senhor. A medicina entende isso de forma estética, porque existe a cirurgia para esculpir o corpo de uma pessoa. Tira daqui, põe dali, amarra de cá, costura de lá, solta daqui, prende de lá, bota esqueci o nome do negócio, está na minha cabeça aqui agora. Põe um aparato de lá e de cá, uma prótese, mexe daqui, mexe lá. Aí a gente fica vendo aquela pessoa bonita na televisão, você vai ver 75% foi arranjado. Você quer ver se a pessoa é bonita ou feia? Vai na casa dele de manhã na que ele levanta. Não é assim? Vai na casa da pessoa na que ela está levantando. Você acordou, você, opa, bom dia, com o cabelão desse tamanho, né, tudo bagunçado, atrapalhado. Então você vai saber como é que a pessoa é. Deus nos conhece de manhã, de estar levantando, dormindo, acordando, sonhando ou não. Deus sabe tudo a nosso respeito. E o projeto dele para nós é que nós nos pareçamos com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Espírito Santo lavrou as colunas. Ele quer lavrar a nossa existência. Ele quer burilar em nós as marcas do Senhor, para que você e eu tenhamos uma vida de excelência. Esquece dinheiro. Esquece isso. Dinheiro não é sinal de excelência. Dinheiro é sinal de conforto. O sinal de excelência é o caráter. Se dinheiro fosse sinal de excelência, bandido era pobre, traficante de droga era pobre. Você está me entendendo? Dinheiro não é sinal de excelência. Dinheiro é sinal de conforto. O dinheiro você compra um carro melhor, você mora numa casa melhor, você come uma comida diferente, você morre, se a sua família quiser, paga um caixão mais bonito para você. Se não quiser, te enterra com o caixão da prefeitura. Como é que você vai fazer para poder questionar? Você já morreu? Estou falando de vida excelente. Estou falando de coisa que o recurso não pode comprar. Entenda isso, irmão. Tem alguém aqui que já entregou a vida para Jesus? Ou só eu? Tem alguém aqui? Quem já entregou a vida para Jesus? Ei, você é crente de Jesus? É ou não é? Amém, galera? Ei, olha aqui para mim. Você não está à venda. É claro, pastor, isso é o óbvio. Eu não estou à venda mesmo, não. Eu não está mesmo, não, meu filho, porque já te compraram. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: vocês foram comprados por um bom preço. Glorifiquem a Deus no vosso corpo. Vocês foram comprados por um preço de sangue na cruz do Calvário. Jesus pagou a conta e ele disse: tetelestai, está consumado. Ele pagou na cruz, no sangue que cobriu o seu pecado e te deu o presente da vida eterna. Agora nós precisamos passar pelo processo da regeneração. E a regeneração, como é que se dá esse processo? Através das 7 colunas da sabedoria. Colunas são essas. Domingo que vem. Olha lá. 9 horas. Domingo que vem, nós vamos aprender que colunas são essas. Entenda uma coisa, meu irmão. O processo é o seguinte: alguns obscurecem as coisas, outros esclarecem as coisas. O pastor, ele é uma pessoa que ele não pode obscurecer as coisas. Ele tem que clarear as coisas. Ele tem que simplificar as questões para as pessoas entenderem o que Deus está falando. O Espírito Santo, ele quer burilar você. Ele quer lavrar essa vida em você, para que a sua vida possa atingir o que Deus planejou para você. Só quero fazer um apelo nessa noite. Deseje viver para Jesus. Você que já é crente, antigo, já batizado há muitos anos, está na igreja há muito tempo, eu quero que você entenda isso. O meu apelo para você é o seguinte: aspire, transpire, deseje Jesus, almeje Jesus. Faça como Davi declarou assim: Senhor, assim como a corça ela deseja beber as águas, a minha alma tem sede da tua presença. O que está faltando na nossa geração é sede pelas coisas de Deus, não sede pelas manifestações do poder.
é sede por Deus. Você está comigo? Meu apelo para você nessa noite é esse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, quero te convidar para orar comigo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero te convidar para orar comigo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Hoje aprendemos de forma introdutória a respeito das 7 colunas da vida. E agora eu te peço, Senhor, faça uma obra em nós. A tua palavra nos diz em Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que começou em nós uma boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado por essa palavra e que ela fique